virtual. Iniciaremos agora as discussões referente à unidade 4, que dizem respeito aos serviços de apoio à escolarização na perspectiva inclusiva. Só retomando das nossas últimas discussões, né, nós falamos muito sobre a discussão que sempre perdurou a educação especial, né, que os tipos de provimento de serviços sempre partiram das dificuldades advindas das deficiências, né? Só que agora a gente vai começar a falar um pouquinho de como que a gente pode ter como ponto de partida as habilidades, né, dos estudantes com deficiência. Então, a gente parte de uma discussão do aluno individual, né, a partir da sua deficiência, para a sala de aula como um todo, né, considerando toda a heterogeneidade que existe dentro dessa sala de aula, que é natural, que não só advém de deficiências, tá? Então, o ponto de partida dos alunos é a igualdade na capacidade de aprender. Então, a gente entende que todos são capazes de aprender, independente de suas especificidades, e o ponto de chegada é as possíveis diferenças que podem ocorrer nesse caminho de aprendizado desses alunos. E diferenças essas que podem ser decorrentes de deficiências, né, de condições das deficiências. Retomo também com vocês essa estimativa, né, que nos ajuda a entender as nossas discussões posteriores, que diz respeito, então, a uma estimativa das condições, né, que advém da deficiência. Essa estimativa nos diz que, quando a gente considera todo o grupo de estudantes com deficiência, cerca de 80% deles, né, apresentam condições de alta incidência, dificuldades leves e restritas ao domínio acadêmico, né? E elas são condições que elas são só perceptíveis realmente quando esse estudante chega na escola, tá? Só que são condições que podem muito bem ser contornadas, né, com condições de acesso e acessibilidade dentro da sala de aula comum com os demais estudantes. E essa mesma estimativa nos diz que cerca de 15% dos estudantes podem vir a apresentar dificuldades acadêmicas e atraso no desenvolvimento, tá? São aquelas condições que já são identificadas desde o nascimento, tá? Então, para essa quantidade de estudantes do público-alvo da educação especial, pode vir a demandar, então, né, condições aí, serviços do Braille, Libras, comunicação alternativa, uso de recursos de tecnologia assistiva, que são aqueles recursos que a gente discutiu na unidade 3. Agora sim, né, 5% dos estudantes público-alvo da educação especial podem vir a apresentar dificuldades mais intensas, tá? Mais intensivas e abrangentes em todos os domínios. Então, para esse grupo de apenas 5% de estudantes do público-alvo da educação especial, a escola comum, né, a sala de aula comum do ensino regular, pode ser só um ambiente mesmo de socialização, tá? Pode ser que, então, esses alunos demandam tantas intervenções tão intensas e tantas áreas multidisciplinares que o currículo do ensino comum pode não beneficiar eles. Então, a escola seria realmente um ambiente mais de socialização. Eu trago essa estimativa para a gente pensar sobre ela, tá? Percebam que a maior parte dos estudantes do público-alvo da educação especial pode e deve estar no ensino comum, tá? Da escola regular. Apenas uma pequena parcela deles talvez demande uma escola especial, um atendimento mais focado, tá? Então, para esse grupo grande, a gente tem que pensar, então, como garantir essas condições de acesso e acessibilidade na escola comum, né? A discussão que a gente tem atual, que a gente precisa promover, né, desenvolver uma perspectiva de uma escola boa para todos. Isso inclui os alunos com deficiência ou sem deficiência, porque se a gente tem uma escola boa para todos, com boas condições, com bons profissionais, a gente vai estar contemplando esse grupo grande aí de estudantes do público-alvo da educação especial. Que é isso exatamente que a gente traz esse próximo slide, né? Então, o ensino de qualidade para todos contempla a maioria das necessidades, tá? Considerando aquela estimativa.
Na maioria das vezes, os alunos do público-alvo da educação especial simplesmente exigem um bom ensino, tá? E boas condições de ensino e de condições na escola como um todo. Há evidências para apoiar a noção de que todos os alunos se beneficiam de um conjunto comum de estratégias, como a garantia de acessibilidade quando necessário, tá? Então, o que isso quer dizer é que, considerando a estimativa anterior e todas as evidências que a gente tem na literatura, a maior parte dos estudantes com deficiência, eles se beneficiam sim, né, das condições que o professor está apto a dar para aqueles que também não têm deficiência, desde que haja condições de acessibilidade, tá? Que é um problema que a gente tem na maior parte das vezes. Então, é como um bom cavalo de Troia, né? Quando a gente melhora a escola para todo mundo, é como um bom cavalo de Troia. Tem o potencial de mudar a educação não apenas para os alunos com deficiência, mas para todos os alunos. A gente tem uma escola hoje, a rede pública, né, na rede brasileira de ensino, uma escola que é ruim para todos, né? As condições não são favoráveis para todos, nem pensando naqueles que não têm deficiência, tá? Então, isso já é um problema alarmante. Imagine para aqueles que têm deficiência, né? Numa escola que já é ruim para todo mundo. Então, o que a gente tem que se preocupar, né, enquanto profissionais, é como que a gente pode garantir um ensino, né, uma qualidade, uma melhora nessa qualidade que contempla todo mundo. E, consequentemente, a gente vai ter o acesso e a garantia também para aqueles que têm deficiência. E hoje a gente entra, então, nessas discussões, né, das tendências mais atuais, né, de garantia de acesso, de um bom ensino que contemple os estudantes com deficiência, porque a gente já discutiu isso por muito tempo na educação especial, se discutia partir de uma deficiência específica e pensar em adaptações, né, em recursos muito individuais para atender a escolarização daquele estudante, né. Por muito tempo a gente acreditou que era o necessário seria colocar esse aluno no ensino mais especial, mais individualizado, e hoje a gente tem um avanço nesse sentido, né? A compreensão se avançou muito. Hoje a discussão atual que a gente tem na educação especial é quais serviços, quais recursos a gente pode levar para a sala de aula comum, né, que vai beneficiar o aluno com deficiência e todos os demais que estão ali. Então, a gente rompe com essa discussão da patologia individual, que é muito atrelada ao modelo médico da deficiência, e a gente tenta, então, ir em direção dessa construção de entender que é o modelo social que é o melhor representa hoje a discussão e a compreensão da deficiência, tá? Assim como a gente discutiu nas unidades anteriores, como que a gente pode melhorar a sociedade, como que a gente pode melhorar a escola de forma a atender, né, de forma que a deficiência, né, essa singularidade passe quase despercebida, porque a escola, a sociedade estará apta, né, com condições para garantir o acesso desses indivíduos. E é aí que a gente tem aí várias tendências, tá? A gente vai falar um pouquinho, né, de algumas delas, mas a gente tem aí na literatura várias discussões muito interessantes, né, que está no enfoque aí das discussões atuais da educação especial. Para a gente poder entender um pouquinho, né, quando a gente tem condições tão diversas na sala de aula, tá? E como que a gente pode pensar nessa heterogeneidade, não em particularidades muito específicas, né, como a gente sempre fez. Então, imagine que você, né, você vai receber na sua casa 30 convidados, amigos seus, para um jantar, tá? E você vai ser o responsável por promover, receber esses convidados, garantir que eles saiam, né, satisfeitos desse seu jantar. Então, a primeira ideia que você tem é produzir refeições individuais, tá? Para cada um desses seus convidados. Só que aí eu chamo a atenção para isso, né? Você tem 30 convidados e cada um deles tem alguma especificidade alimentar, tá? Então, dentro desses seus convidados, alguns terão alergias a alguns alimentos específicos, tá? Haverá aqueles que têm intolerância ao glúten, à lactose, haverá aqueles que são vegetarianos, tá?
veganos, entre outras possibilidades aí que a gente tem, algumas restrições alimentares. Só que você quer acomodar todos eles, você quer que todos eles saiam satisfeitos. Então, por isso você decide preparar uma refeição para cada um deles, tá? Uma refeição individual, considerando todas essas intolerâncias, todas as possíveis alergias que eles venham a ter. O que acontece nesse cenário? Você não aproveita, né, o jantar, porque você vai estar exausto, você vai ter que iniciar esse preparo com antecedência, né? Será um grande malabarismo para você fazer e dar conta de tudo isso. No final das contas, durante o jantar, pode ser que algum dos seus convidados esteja preparado, né, tenha se preparado com antecedência, tomado alguma medicação, que estaria apto a ingerir qualquer tipo de alimento. Tá? Então, ele pode ficar de olho no prato do outro convidado. Você pode não ter acertado fielmente a condição do seu convidado e ele realmente não sair satisfeito. Então, dentro desse cenário, várias coisas podem ocorrer, tá? E no final das contas, você pode se sentir frustrado porque você não conseguiu atender com qualidade que você esperava as condições dos seus convidados. Agora, seguindo essa mesma ideia, a gente tem um outro cenário, tá? A gente tem os mesmos 30 convidados, as mesmas intolerâncias, alergias, só que agora, o que você vai fazer? Ao invés de preparar 30 refeições individuais, você vai fazer um buffet com oportunidades de alimentação para esses seus 30 convidados, tá? Então, você vai oferecer uma variedade de alimentos, tá? Algumas delas vai respeitar algumas intolerâncias, certo? Só que o que acontece nesse cenário, tá? Você não parte das individualidades dos seus convidados, você vai partir de condições gerais, tá? Você vai preparar alimentos que de certa forma acomoda a todos, tá? Então você economiza a sua energia, durante o jantar você vai poder interagir com seus convidados e vai possivelmente fazer com que todos saiam mais felizes, mais satisfeitos, tá? Então, quando você prepara um buffet de alimentos, é o seu convidado que vai ver o que serve para ele, e não o contrário. Não é você que vai já partir das limitações deles e oferecer a sua refeição da forma que você acha que tem que ser, tá? Então, você oferece o buffet e eles vão escolher o que melhor lhes cabe. Esses dois cenários a gente traz, então, para o contexto da sala de aula. Você tem aí, você enquanto professor terá seus 30, 40 alunos na sala de aula e não tem como você fazer um planejamento para cada um deles. É impossível um professor sozinho dar conta de tudo isso. Aí você me diz, mas como que eu vou dar conta, então, daqueles que têm especificidades, né, como deficiências? A ideia é justamente essa. A gente já evoluiu, né, a um ponto de entender que as pessoas possuem particularidades. Então, existem particularidades que atendem, que quando a gente planeja, já de uma forma geral, a gente já vai atender essas individualidades. Como assim? A gente já sabe, por exemplo, né, pensando lá na estimativa que a maior parte dos alunos com deficiência vão demandar apenas condições de acesso, tá? Então, ele já vai se adequar às condições gerais da sala de aula. Mas para que isso aconteça, é preciso que o professor oportunize, né? Ofereça oportunidades para que isso ocorra. Por exemplo, você vai planejar uma aula, você já tem que prever que haverá alunos que aprendem de forma oral, de forma escrita, que gostam de representar o conteúdo na forma oral, na forma escrita, por um vídeo, por um áudio, tá? Por um desenho. Então, isso já são condições que são naturais do ser humano e que a gente já sabe. Então, oferecer um buffet de oportunidades na sala de aula é muito mais vantajoso do que você tentar conhecer, partir de deficiências, partir de especificidades muito individuais dos sujeitos dentro da sala de aula. Essa ilustração nesse próximo slide simboliza muito bem, né, essa discussão. Aqui a gente tem como se fosse 4 alunos, né? E eles estão de frente por um caderno grande, né?
Esse caderno grande, ele representa o currículo da sala de aula, né? O currículo da educação básica. Só que percebam que cada um deles está tendo acesso a esse currículo de uma maneira diferente, né? Um deles, né, um dos alunos está tendo acesso da forma convencional, fazendo a leitura convencional. Desses alunos está fazendo por meio de um tablet. Um outro simbolizando como se ela pudesse ouvir, né, esse currículo, essa atividade. E um outro está tendo acesso por meio do Braille. Então, o currículo, ele não muda, né? O aluno ele precisa ter oportunidade de acesso a esse currículo, nem que seja por meio diferente. Então, é essa a discussão, como que a gente pode oportunizar a diversidade de acesso ao currículo. O uso de diferentes currículos com padrões diversos para alguns grupos dificulta a inclusão e cria estigma, tá? Eu não posso fazer um currículo diferente para um aluno que tem uma deficiência. Eu tenho que desenvolver meios que ele tenha acesso àquele currículo, né? Considerando a sua demanda, o que vem da sua deficiência, tá? Então, o mesmo currículo, mas diversificando as possibilidades de acessá-lo, maximizando as oportunidades de aprendizagem dos estudantes, tá? O currículo, ele é padrão para todos, tá? O que muda é o meio pelo qual o aluno vai acessar. E nessa discussão, né, para ajudar a gente a pensar, mas como assim? Como que a gente pode pensar no mesmo currículo, mas diversificar os meios? O desenho universal da aprendizagem nos ajuda a esquematizar isso, né, a planejar segundo esse formato. Essa figurinha, nesse próximo slide, ajuda a gente a entender a ideia-chave do desenho universal da aprendizagem, e eu gosto de usar muito ela. Aqui a gente tem nessa tirinha, né, um grupo de pessoas desejando acessar um prédio. Só que para acessar esse prédio, eles têm uma escada e uma rampa, tá? A maior parte deles está aguardando uma limpeza do funcionário, né, da pessoa, pela escada, né? Então, e uma apenas, né, uma cadeira de roda, está esperando o acesso pela rampa, tá? Então, inicia-se um diálogo, né? A pessoa que está aguardando pela rampa, na cadeira de rodas, questiona: poderia, por favor, limpar a rampa? Aí a pessoa que está limpando as escadas diz: todas essas crianças estão esperando para usar as escadas. Quando eu terminar de limpá-las, limparei a rampa para você. Só que o que acontece, né? Que a pessoa da cadeira de rodas rebate. Mas limpando a rampa, todos nós podemos entrar, né? Então, perceba a diferença, né? Perceba aí a problemática que essa ilustração nos traz. Quando a gente abre caminho para a pessoa, nesse caso de cadeira de rodas, a gente está abrindo caminho para todos, né? Todas as pessoas conseguem acessar o prédio por meio da rampa. Então, seria muito mais benéfico em oferecer esse acesso pela rampa, porque aí todo mundo conseguiria subir junto. Então, a ideia central do desenho universal da aprendizagem é esse, tá? Trazendo para a sala de aula. Como que eu posso, né, oferecer meios para que uma maioria ou todos os alunos da escola consigam acessar esse prédio, no caso da ilustração, tá? Então, dentro das condições disponibilizadas pela escola, né, dentro da realidade da escola que a gente tem, como pode-se mudar o ensino de forma a beneficiar a todos? Então, a gente tem aí, quando a gente pensa nas possíveis barreiras de acesso ao currículo, né, pelo aluno, a gente pensa, então, no currículo escolar, né? Quais os elementos que a gente tem no currículo escolar? A gente tem o objetivo, né, da aula, os métodos pelos quais a gente alcança esse objetivo, os materiais utilizados para alcançar o objetivo e a avaliação da aprendizagem, certo? Então, geralmente, quando a gente planeja, né, uma aula, quando a gente planeja, a gente segue mais ou menos esse raciocínio. E cada um desses elementos para acesso ao currículo podem vir apresentar barreiras para o aluno, tá? Aqui eu falo do aluno com deficiência, também para os demais, tá? Porque a gente já sabe que a maior parte dos alunos
com ou sem deficiência, eles têm dificuldade de acesso ao currículo por conta mesmo das especificidades que o ser humano tem naturalmente, tá? Então, o desenho universal da aprendizagem, ele vem como uma estrutura, né, uma proposta de apoio para tentar reduzir essas barreiras em cada um desses elementos que a gente tem aí do currículo. Na perspectiva universal, então, pensando no desenho universal da aprendizagem, tá? Os professores, eles fornecem intencionalmente opções flexíveis dentro de cada um dos elementos curriculares para atender às diferentes necessidades de aprendizagem dos alunos, tá? Aqui eu trago um exemplo. Vamos pensar aí numa atividade, né? O material de estudo baseado em texto pode criar barreira para vários alunos, tá? Aqueles que têm uma deficiência visual, por exemplo, aqueles que têm dificuldade de leitura e interpretação, aqueles que têm dislexia ou aqueles que têm dificuldade de concentração em leitura, precisa ficar lendo, relendo e dispersa muitas vezes, né? Perceba que eu falo de deficiência ou outras condições que são naturais mesmo, tá? Então, pensando no currículo do desenho universal da aprendizagem, né? Nesse exemplo aqui de uma atividade por texto, né? No currículo do DUA, forneceria-se, então, opções diversificadas para acessar o conteúdo desses materiais, não só por texto. Você oferece o texto para beneficiar aqueles que preferem, né, têm maior facilidade de acesso por texto, mas você oferece o conteúdo também com vídeos, com textos em áudio, né, que permite que o aluno ouça o texto conforme ele é lido em voz alta, tá? Então, você diversifica a forma de acesso ao currículo. Isso é planejar conforme o DUA, tá? Então, o desenho universal da aprendizagem, quando vocês forem ler algo sobre, ele vem, né, ele se inserta no desenho universal na arquitetura, né, no planejamento de acesso a prédios, né, estruturas arquitetônicas, e ele foi, então, incorporado à discussão dentro da sala de aula, né, dentro da escola, com esse conceito aí da aprendizagem. Então, consiste na acessibilidade facilitada para todos, quer em termos físicos, quer em termos de serviço, produtos, soluções educacionais, para que todos possam aceder sem barreiras, satisfazendo as suas necessidades individuais e aumentando a qualidade de vida. A rampa nos passeios é um exemplo, né, de desenho universal, auxilia não só as pessoas com cadeira de rodas, né? Não é pensado só para quem usa cadeira de rodas, mas também para alguém que está empurrando um carrinho de bebê, um carrinho de compra, né? O transporte de malas em viagens. A legendagem em vídeo, ela não foi feita apenas para quem não consegue, né, ouvir, mas para quem, de repente, você está num lugar muito barulhento, você quer ter acesso ao que está sendo dito numa TV, num filme, você pode ler a legenda. Então, são meios que podem garantir aí o acesso à informação. Pensando na sigla, né, o DUA, o D, ele diz respeito aí a desenho, né, que simboliza, então, as múltiplas formas, caminhos, desenhos para se obter, então, esse ensino. O U, né, diz respeito à questão universal, o acesso ao currículo por todos, e o A, né, é relacionado, então, à aprendizagem, baseada nas neurociências de 3 redes cerebrais para o aprendizado. O propósito não é a gente focar, nos aprofundar em discussões relacionadas à questão das neurociências, mas de maneira bem concisa, né, a gente pode pensar, então, o que está relacionado a essas redes aí, essas 3 redes que o desenho universal da aprendizagem preconiza. Então, a rede de reconhecimento diz respeito ao que da aprendizagem, tá? E aí, dentro dessa rede, a gente tem o princípio 1 do DUA, que é fornecer vários meios de representação, a forma como o conteúdo é fornecido, o que da aprendizagem. Então, se eu vou apresentar o conteúdo, se eu vou fazer o planejamento da minha aula, eu planejo apenas preparar um slide e discorrer sobre ele, né, como eu estou fazendo aqui, né, ele vai contra o DUA. Eu preciso fornecer outros meios, eu preciso fornecer um texto, por exemplo, eu poderia fornecer um podcast sobre esse mesmo conteúdo. Então, eu estou diversificando o meio pelo qual eu permito o aluno acessar o conteúdo. Poderia gravar um vídeo, né, apenas
de uma pessoa falando, com incorporar uma legendagem em libras. Então é isso, é diversificar os meios de representação, apresentar informações e conteúdos de diferentes maneiras. A gente tem as redes estratégicas, que é o como da aprendizagem e está relacionado ao princípio 2, que é fornecer vários meios de ação e expressão, que diz respeito à maneira como os alunos demonstram o que aprenderam, tá? O como de aprender. Então, nesse princípio, a gente diferencia as maneiras de como os alunos podem expressar o que sabem. É muito comum, por exemplo, a gente ter apenas essa ação e expressão por meio de uma prova escrita, por exemplo, tá? Então, pensando no modelo desenho universal da aprendizagem, eu diversifico a forma como eu peço, né? Como que eu vou avaliar o aluno. Eu posso pedir que ele faça uma prova escrita, que ele faça uma resenha, um texto, produza um texto, uma redação, que ele produza um vídeo, que ele produza um desenho. Isso é a forma da gente diversificar aí o meio, né? Como ele, avaliar o meio como eles demonstram que aprendem. E a terceira rede, a rede afetiva, que diz respeito ao porquê da aprendizagem. Aí a gente tem o princípio 3 do desenho universal, que é fornecer vários meios de envolvimento e engajamento, né? As maneiras pelas quais os alunos são motivados ou interessados em sua própria aprendizagem, o porquê da aprendizagem. Particularmente, eu acho esse um dos princípios mais difíceis, né? Que demanda aí muito planejamento e conhecer de perto os alunos. Então, como que a gente engaja? Como que a gente motiva os alunos, né? Como a gente desafia e mantém ele interessado no conteúdo? Aqui é um ponto que a gente precisa, então, realmente conhecer, né, de perto os indivíduos, saber suas motivações, seus interesses, para tentar associar as discussões na aula. Então, de maneira geral, fechando essa discussão, né, a gente tem, então, uma abordagem, né, pensando na perspectiva universal, né, que trata também o desenho universal da aprendizagem. A gente tem aí, então, como desafio, né, minimizar as barreiras de aprendizagem, né, de acesso ao currículo, de forma a maximizar o sucesso de todos os alunos, independente de sua deficiência, tá? Mas para isso, né, isso demanda que o professor ele comece a analisar as limitações na gestão do currículo, né, como que ele está planejando essa aula, como que ele está estruturando, né, as suas aulas, ao invés de fazer o que sempre foi feito, né, ficar sublinhando as limitações dos alunos, considerando, esse tem uma deficiência X, então ele já não é meu aluno, ele é aluno da educação especial. Então essa é uma equação difícil, complexa, que compromete aí a questão que a gente tem lá para garantir o acesso, a permanência e o aprendizado do aluno, né? Que diz respeito, então, à inclusão escolar que a gente falou na unidade de política. Então, por enquanto é isso e a gente se vê na próxima.